Então, nós vamos falar hoje sobre a origem e o retorno do sagrado feminino. É uma aula, é uma live de estudos, tá bom? Então, sejam todas muito bem-vindas. Bom dia. Eu vou estar passando os slides aqui. Sejam bem-vindas as meninas que estão comigo no Zoom, as que acompanham as lives semanais, as meninas do Instagram também, sejam muito bem-vindas. É um assunto para mulheres medicinas, mulheres que reconhecem o seu poder através do autoconhecimento, do resgate às práticas ancestrais que nos foi tirada. Então, vamos começar a entender a origem e o retorno do feminino, o que isso significa, o que é essa origem e o retorno do feminino. No início da humanidade, para eu falar do sagrado feminino, o que é o sagrado feminino, o que ele representa para nós, o que realmente nos foi tirado, a perda que nós tivemos com essa exclusão do feminino, eu preciso viajar um pouco no tempo com vocês, para que vocês entendam de fato o que significa essa exclusão do feminino, quando começou e de onde vem o sagrado feminino. Então, nós vamos fazer um estudo aqui, uma viagem ao tempo, para vocês se aprofundarem nesse tema e entender, chegar no final da aula e falar, caramba, isso faz total sentido para mim. Então vamos viajar no tempo juntas para entender o que é o sagrado feminino e o que foi de fato retirado, excluído da mulher, tá? Então, a gente vai começar a falar sobre o culto inicial à Grande Mãe. No início da humanidade, quando os primeiros grupos humanos deixaram de ser nômades e passaram a viver em comunidades tribais, surgiram também o culto espiritual, o culto à Grande Mãe. Então vamos entender que a primeira deidade a ser cultuada pela humanidade foi uma deidade feminina, foi uma deusa, a Grande Mãe. A deidade feminina, o feminino era visto como sagrado e era cultuado. As mulheres eram vistas como reflexo da própria divindade da terra, porque nela habitavam os mistérios da vida. O útero que gerava, nutria e também dava continuidade à vida. Então você já começa a entender que no início da humanidade não existia um Deus, o masculino. O feminino era o divino. Através do feminino, que eles consideravam como a grande mãe, que é nada mais que a Terra, a consciência planetária, ela gestava a vida no planeta. Ela oferecia o sustento, o ar e tudo o que a gente precisa. Eram muito comemoradas as colheitas, a água em abundância. Então, a humanidade entendia o valor de cultuar a grande mãe, aquela que gestava. E como nós mulheres também gestamos os nossos filhos, através daquele olhar do início da humanidade, eles reconheciam a divindade nas mulheres. Como que descobriram isso? Escavações arqueológicas mostram que muitas das principais representações divinas eram femininas. Nós vamos aqui, quem está assistindo comigo pelo Zoom está vendo aqui, né, a Vênus paleolítica, mas são pequenas estatuetas de mulheres com seios bem avantajados, ventre destacados, que simbolizava a fertilidade, a abundância e o poder criativo. E essas estatuetas apareceram em várias regiões. Isso mostrando que os primeiros cultos que existiam na humanidade foram cultuando divindades femininas. Então, olha que interessante isso. As chamadas Vênus paleolíticas. Gente, olha que incrível essa imagem que vocês estão vendo aqui comigo no Zoom. São pequenas estatuetas que datam de 35 a 10 mil anos atrás, durante o período paleolítico superior, quando a humanidade começou a reconhecer que existia uma divindade. Criaram-se imagens de mulheres como divindade. Normalmente elas tinham entre 4 a 25 centímetros, eram
esculpidas em pedras, ossos, marfim, argila. Destacavam seios muito fartos, ventres, quadris largos, coxas volumosas. O rosto, os braços e os pés eram poucos trabalhados, às vezes nem parecia, né? Então, o que importava de fato não era a individualidade, mas sim os atributos ligados à fertilidade, à maternidade e à abundância. Então, quando a gente vai fazendo essa viagem no tempo, já vamos reconhecendo a deidade feminina como centro do divino. Então, essas figuras, elas não eram apenas estatuetas, mas símbolos sagrados, que representavam a fertilidade da mulher, a força da vida, simbolizavam a grande mãe, o arquétipo divino do feminino. Eram possivelmente usadas em rituais de fecundação, colheita, proteção da comunidade. A mais famosa é essa pequenininha que vocês estão vendo aqui, que data 25 mil anos atrás. E o que isso, de fato, significa? O que isso traz para o sagrado feminino? As Vênus são provas arqueológicas de que as primeiras divindades da humanidade eram femininas. Elas mostram que no início da humanidade reverenciavam a mulher como personificação, manifestação da própria natureza. Olha que nos foi perdido. Portanto, gente, o estudo do sagrado feminino, ele é voltado a esse olhar para esse momento em que o feminino era visto como sagrado e também o centro da organização da vida. Então, naquele tempo, as comunidades, elas eram matriarcais, matrifocais, organizavam-se de maneiras mais igualitárias, centradas no respeito da natureza, no ciclo da vida, no feminino que expressava o divino. Então, eles respeitavam a mulher como sabedoria, como divino, e a mulher tinha, sim, a sua voz no mundo. Ela tinha poder na fala, poder nas decisões. Então, nos templos antigos, existiam 3 sociedades. Olha como é interessante entender a história, o que representa essa história pro sagrado feminino hoje. Antigamente existia 3 sociedades, que eram sociedades matriarcais, matrilinear e matrifocais. Não existia patriarcado. Então, a sociedade matriarcal, ela se define por modelo social onde as mulheres, especialmente as mais velhas, vão ocupando posições centrais de poder, decisões, liderança, espiritualidade, política. Diferente do patriarcado, que é baseado em dominação, o matriarcado ele costuma ser mais igualitário, mais comunitário, valorizando e cuidando, cooperando a conexão com a sociedade, com a natureza como um todo. Então, as sociedades que são governadas por mulheres, elas trazem esse pertencimento para todos ali dentro daquela sociedade, uma sociedade igualitária, de valores, respeitos iguais. Quando a gente fala em sociedade matrilinear, ela é definida por modelo de descendência e herança em que a linhagem é transmitida pela linha materna. Diferente hoje que nós, agora até graças a Deus mudou, mas éramos obrigados a carregar o nome dos nossos pais e levar a família do pai. Antigamente, as sociedades elas eram o contrário. O nome da mãe era importante, a família da mãe era importante, o nome da família, os bens, a comunidade, vinha tudo do clã da mãe. Isso não significa que as mulheres governavam sempre, mas que a organização familiar era o centro das mulheres. Também tinha as sociedades matrifocais, que definia como modelo em que o núcleo familiar girava em torno da figura da mãe, independente da presença da mãe e do pai. Olha que interessante, gente. Tudo isso foi perdido. A mulher era o centro da família, tanto econômico quanto emocional. Então, quando nós fomos perdendo isso, que entrou o patriarcado, e vocês vão entender o que aconteceu, a mulher perdeu toda a sua voz, mas quando a mulher ela tinha voz,
ela trazia todas as pessoas da família para pertencer àquele ambiente. Todos tinham responsabilidades, obrigações, todos tinham a sua voz ouvida. E vocês acham que não existe mais sociedades matriarcais, matrilinear hoje em dia? Pasmem, pasmem, porque ainda existe. Na China, existe a última sociedade matriarcal, que é bem próxima ali do Lago Lugo, é muito famosa, se vocês colocaram no YouTube vai aparecer reportagens. A linhagem é matrilinear lá, os filhos pertencem à família da mãe, e os filhos vão herdando todos os bens da mãe, e sempre fica com a mulher, não existe casamento tradicional lá. Eles praticam um casamento livre, onde os homens visitam as mulheres à noite e continuam vivendo nas suas casas maternas. Os filhos sempre ficam com as mães. O poder familiar é exercido pela mulher mais velha, ainda hoje, gente, nos dias atuais. E ainda na Indonésia também temos outra sociedade matriarcal lá, que são a maioria matrilinear, né, a maior sociedade matrilinear do mundo, com mais de 4 milhões de pessoas. A herança da terra e da casa são tudo passada para as filhas. E os tios exercem o papel de educadores dos sobrinhos, reforçando a importância da linhagem feminina. Então, nessas sociedades não tem aquele preconceito de ser filha de mãe solteira, a mulher está grávida e não casar, como aconteceu por muitos séculos na sociedade patriarcal, onde a mulher que engravidava e era solteira estava jogada nas traças, literalmente, né? Era mal vista, era julgada, era condenada. Nessas sociedades não existe isso. Pelo contrário, na Índia nós também temos uma sociedade matriarcal, né, onde as propriedades da terra e dos bens todos são herdados para as mulheres, e na África também existe uma sociedade. Gente, o que isso vai mostrar para a gente hoje que estuda o sagrado feminino? O que isso representa para nós? Essas sociedades, elas são provas vivas de que o modelo patriarcal não é universal e nem natural, não é uma coisa que sempre houve. Elas mostram que é possível viver de forma diferente, com valores e cuidados, partilha e equilíbrio. Por isso, dentro do sagrado feminino, elas são lembradas como referências atuais de como o feminino pode ocupar o seu lugar de poder na coletividade. Quando o feminino governava, existiam sociedades igualitárias, os homens e as mulheres tinham o mesmo poder de voz, tá? A partir da transição do patriarcado, isso foi perdido. Vamos entender agora sobre essa transição do patriarcado, o que ele representa para nós hoje, o quanto isso abalou a nossa sociedade, a nossa construção como mulher, o quanto nós perdemos com tudo isso. A transição do matriarcado para o patriarcado. Então, com o passar do tempo, houve grande virada cultural, como sempre, tudo está acontecendo muito rápido. O momento crucial foi quando o homem percebeu a sua participação no processo da concepção de uma vida. O que acontecia? A mulher, ela gestava, a mulher trazia vida à terra. Assim como a natureza gesta suas sementes e traz os frutos, o alimento para nós, a mulher também faz isso. Só que no início das comunidades, os homens não entendiam como isso funcionava. Eles não entendiam que eles tinham participação na concepção de uma criança. Então, eles viam a mulher como algo divino, algo sagrado, porque a mulher conseguia gestar crianças. E o que os homens queriam? Eles queriam fortalecer os seus clãs e aumentar a quantidade de pessoas nas aldeias, nas tribos em que eles viviam. Então, as mulheres eram muito reverenciadas, até que o homem começou a perceber que ele fazia parte desse processo de concepção de uma criança. Então, aí a estrutura feminina começou a ficar abalada, porque até então eles reconheciam a mulher como divindade. Então, esse momento foi um momento crucial
porque até então acreditava-se que a mulher por si só era capaz de gerar vida em conexão com o sagrado. E a descoberta do papel do masculino trouxe desequilíbrio, né? Então, o poder criador, antes reverenciado pelo feminino, passou a ser reivindicado pelo masculino. E aí que começou a briga do homem contra a mulher, não é da mulher contra o homem. A energia da razão começou a sobressair, né, a sobrepor a da emoção. Os povos guerreiros invadiram as sociedades matriarcais. Eles começaram a impor o patriarcado, a lógica da dominação, da guerra de territórios. As mulheres deixaram de ser vistas como deusas e tornaram-se propriedades, objeto de controle. O feminino sagrado começou a se silenciar. Quando o homem percebeu que ele fazia parte da concepção de uma criança, ele inventou também o tal casamento. Por que o tal casamento? Porque ele queria aumentar os clãs, a quantidade de filhos. Então, eles pegavam uma mulher, colocava dentro de uma casa e falava, agora você é minha. Então, eles começaram a impor a violência, a dominação através do controle. E foi aí que surgiu o casamento. Olha que interessante, como é algo muito positivo para a mulher. Tirou totalmente a liberdade da mulher, a mulher virou uma parideira, onde ela precisava parir várias crianças, porque quanto mais criança, mais o clã se aumentava. E foi aí que a mulher obrigatoriamente perdeu a sua voz. Então, olha, se a gente olhar a história profundamente, o que representa a entrada desse período onde os homens começaram a dominar as sociedades matrifocais, matriarcais, tirar totalmente o poder da mulher, conseguiu, através da força, controlar tudo que a mulher tinha ali de poder, e a partir daí a mulher já começou um processo de regressão do seu feminino. Tudo piorou na Idade Média, né, gente? O período da Idade Média, as caças às bruxas. Ali, a mulher que ainda conseguia respirar perdeu a sua voz. Esse silenciamento alcançou o auge na Idade Média, quando a Igreja, consolidando o patriarcado, declarou guerra ao sagrado feminino. Por quê, gente? Porque a Igreja ela é super patriarcal. Né? Até hoje, a Igreja ela é uma constituição masculina, totalmente. Então, as mulheres que se mantinham na prática de cura, conexão com a natureza, espiritualidade, ancestralidade, foram chamadas de bruxas. Quem são essas mulheres? Somos nós. Nós que estudamos o sagrado feminino, nós que gostamos de banho de ervas, nós que gostamos de conexão com a lua, que vamos buscar o resgate das práticas lá atrás, quando a mulher ainda acreditava que ela tinha poder e que ela reverenciava a natureza e que esse poder dela realmente se expandia. Então, essa mulher que ainda se conectava com a grande mãe, com os ciclos natural dela, mulheres parteiras, mulheres curandeiras, mulheres herveiras, mulheres que tinham sabedoria, que conhecia de ervas, de chás, mulheres que tinham confiança em si mesmas, que iam para o meio da natureza, da floresta, se reunirem entre elas, para conversar, para desabafar, para encontrar força umas às outras. Essas mulheres foram propositalmente consideradas bruxas. Então, ali, entre o século XV a XVIII, durante a Inquisição, estima-se que entre 50 a 100 mil mulheres foram executadas, queimadas, enforcadas, torturadas. 50 a 100 mil mulheres. Então, quando a gente fala do sagrado feminino, a gente precisa entender que tem uma história por trás. Não é só o sagrado feminino um círculo de mulheres. É honrar essa ancestralidade que corre aqui nas nossas veias, é honrar essas mulheres que estão no nosso inconsciente coletivo. O sagrado feminino é muito mais do que simplesmente um círculo de mulheres. É resgatar essa consciência, é reverenciar essas mulheres. Gente, 50 a 100 mil mulheres, e não foram só mulheres, foram homens, crianças, senhoras, todas que morreram
simplesmente porque a igreja, o patriarcado religioso, não queria aceitar a voz da mulher. Então, esses traumas coletivos deixaram marcas profundas na humanidade. O feminino, ele aprendeu pela repressão a se calar, a negar a sua intuição, a sua sexualidade, a sua força selvagem e divina. Então, criou-se um modelo coletivo que ainda ecoa, né, gente? Aquele modelo mulher perfeita que o patriarcado criou. A cartilha da mulher perfeita, onde essa mulher não tem voz, onde essa mulher não pode ter prazer, não pode ter desejos, ela é adestrada, silenciada, oprimida, reprimida e totalmente submissa. Essa foi o modelo arquetípico das mulheres. E muitas mulheres começaram a incorporar esse modelo a partir desse período da Idade Média, de uma forma bruscamente, que afetou várias gerações. O medo das mulheres de se conectarem plenamente consigo mesmas e com seu poder se expandiu. E nós conseguimos enxergar isso hoje, na atualidade, meninas. Fazem sentido para vocês? Na atualidade, nós percebemos muitas mulheres têm receio de falar sobre acender uma vela, sobre fazer um incenso, sobre fazer uma vaporização uterina, sobre meditar, sobre se conectar com outras mulheres. Então, tudo isso construiu também na mente da mulher um sistema totalmente patriarcal, onde as próprias mães começaram a entrar nesse regime ditador e fazer com que as filhas também fizessem parte desse modelo feminino para apresentá-las à sociedade como um gado. Então, as mulheres, elas foram obrigadas a treinar as suas filhas a ser submissas. Então, a partir dessa época, onde o feminino foi totalmente silenciado. Vamos entender o surgimento do feminismo. Séculos depois, no final do século XIX para o século XX, olha que não faz tanto tempo assim, surgiu os primeiros movimentos feministas. No início, gente, o feminismo não era essa guerra entre os gêneros que acontece hoje, ele foi totalmente distorcido, mas era uma luta por direitos básicos, direito ao voto, igualdade salarial, melhorias no ambiente de trabalho, acesso à educação, à liberdade social, ajuda do governo. Então, essas mulheres, elas começaram a se reunir em busca de trazer melhoria, trazer a voz da mulher novamente ao mundo, o pertencimento da mulher. E nós devemos agradecer a cada ar que respiramos por essas mulheres corajosas, as mulheres que começaram a desenvolver o movimento do feminismo lá no século XIX e XX, que não se resume ao que é hoje, mas respeitar, honrar a história dessas mulheres. Quantas mulheres também foram mortas, foram silenciadas, apanharam por estar lutando pelas mulheres. Então, nós precisamos honrar também esse feminismo quando ele surge para trazer melhorias, porque muito do que nós temos hoje na sociedade vem da luta dessas mulheres. Algumas feministas, estudantes de arqueologia e história, começaram a pesquisar o passado e encontraram um rastro do poder feminino que havia sido apagado. Aí surge a história que eu iniciei a aula sobre as estatuetas paleolíticas que foram encontradas há mais de 25 mil anos atrás, porque essas mulheres começaram a estudar a arqueologia, a história, e começaram a investigar como era essa relação da mulher na sociedade que foi abafada. Os homens não tinham interesse em mexer com essa história, mas algumas mulheres começaram a pesquisar, a estudar sobre a história da mulher na humanidade, a participação dela na humanidade. E descobriram que na antiguidade o feminino divino não só existia, mas era reverenciado. Então aí a gente começa a entender como surge esse feminino, que hoje nós temos liberdade para exercer, que nós temos liberdade para reconhecer. Vem da luta dessas feministas.
essas feministas da antiguidade. O problema é que hoje o feminismo ele vem tendo várias vertentes. E ele se perdeu no caminho. Por quê? Porque muitas mulheres se dizem feministas, estão com a energia masculina muito mais exacerbada, em desequilíbrio do que os homens, e elas estão impondo a sua opinião com violência, com briga, com competição entre o masculino, e isso resume a energia masculina em desequilíbrio delas, um patriarcado enrustido, ditado como feminismo. Porque o feminista mesmo, o feminino sagrado, ele acolhe, ele traz para si, ele pertence, ele é uma união de gêneros, ele não é separação. Então, esse feminismo que luta contra os homens não vem dos femininos sagrados. Isso tem que ficar muito claro, porque há muita confusão sobre sagrado feminino e feminismo. É a mesma coisa? Não. Porém, os dois começaram a seguir dessa mesma vertente, dessas mulheres que começaram a lutar por igualdade social, por uma vida mais digna para as outras mulheres. Aí vem surgindo várias vertentes e o sagrado feminino é uma delas. Então, o renascimento do sagrado feminino. A partir dessas descobertas, nasceu um novo movimento, que é o sagrado feminino. A partir dessas descobertas, desse estudo da história feminina, de tudo que a arqueologia descobriu sobre o culto à Grande Mãe, a primeira deidade a ser reverenciada, aí surge o sagrado feminino. Deixando um adendo aqui também para vocês que o judaísmo, no início do judaísmo, existia o poder celestial mãe e pai, Deus e a deusa. E eles se tornavam uma única figura, que é o masculino e o feminino da consciência divina. Só que em determinado momento, o judaísmo, ele também ressignificou toda essa história, todo esse estudo, tirando e excluindo também o feminino dos seus textos sagrados. Tudo por um controle patriarcal. Mas no início da história, o judaísmo ele também considerava a deidade feminina como o centro do divino. Isso foi retirado também do judaísmo. E o judaísmo tomou uma proporção muito grande com a vinda de Jesus. E Jesus veio justamente para trazer a igualdade entre os gêneros. Jesus não foi contra as leis, mas ele mostrou que poderíamos viver de uma forma totalmente diferente, onde ele sentava à mesa com mulheres que não eram vistas, onde ele não permitia o apedrejamento de mulheres em praça pública. Então, Jesus trouxe Maria Madalena ali como referência do poder feminino em toda a sua missão, em todo o seu contexto, justamente para começar a quebrar esse patriarcado de exclusão feminina. Que aconteceu? Os grandes líderes religiosos reverteram toda essa situação para manter a mulher sob controle. E aí a gente já sabe toda a história, né, da Bíblia, o quanto ela foi redigida e o quanto foi tirado da verdadeira história de Maria Madalena e Jesus, justamente para continuar abafando esse feminino que foi perdido. Bom, e aí surge, a partir desse movimento das feministas, dessas mulheres que vão estudar, começam a perceber o culto à Grande Mãe, a divindade feminina, e essas mulheres começam a despertar a sua força interior. Então, o sagrado feminino ele é mais que uma ideologia social, ele traz uma dimensão espiritual. O resgate ao arquétipo da Grande Mãe foi perdido e silenciado. Devolver à mulher a consciência de que ela é manifestação do divino, a conexão com a terra, os ciclos naturais e o lugar de pertencimento da mulher. Eu não sei se vocês já viram, a minha filha, ela é biomédica, e ela me mandou um vídeo, eu fiquei extremamente emocionada, gente. O óvulo da mulher é algo gigante. E aí mostra quando o espermatozoide fecunda o óvulo. Gente, o óvulo da mulher é algo gigantesco. E o espermatozoide é algo pequenininho, encostando naquele poder daquele óvulo que é nosso por pertencimento. Nós somos, sim, fragmentos da Grande Mãe. Nós temos um corpo que é um portal da vida. Isso foi tirado de nós.
Se o masculino não tivesse imposto o silêncio às mulheres, a humanidade já teria dado um grande salto na evolução. Porque nós temos o poder de gestar, e não é só uma vida aqui dentro, são as pessoas ao nosso redor. Nós temos essa consciência de comunidade, de amorosidade. O homem, nesse processo todo dessa exclusão do feminino, ele também perdeu muito, gente, muito, porque os homens, eles foram criados para não sentir, para não acreditar em nada místico, para não sentir emoção, para não ser fraco. Então, o homem, ele também perdeu o seu sexto sentido, a sua conexão com a vida, ele perdeu a intuição, ele perdeu o dom de sentir a natureza, sentir o canto dos pássaros, ele perdeu a intuição, ele perdeu tudo. E o homem também carregou essa cruz de sempre estar de cabeça erguida, está sofrendo, mas não demonstra emoção, não pode chorar, o homem não pode chorar. Então, o homem ele acabou se tornando frio por conta desse regime patriarcal da exclusão do feminino, porque a energia feminina ela está em homens e mulheres, né? Só que acontece é o desequilíbrio da energia masculina, aonde ela passou de emoção para razão, onde o homem só tinha razão e zero emoção, e o feminino que habita dentro dele foi silenciado também. Então, a humanidade, do modo geral, perdeu de qualquer forma. Então, o sagrado feminino ele vem também a cura, vem trazer a cura desse feminino, dessas feridas, essas feridas dos séculos de repressão que ainda existe resquício em nós, as dores guardadas em nosso útero, na nossa psique, os traumas coletivos, toda essa dor que a mulher passou na época da Inquisição, tudo que a mulher perdeu está registrado na nossa psique, através da nossa ancestralidade. Diferente de algumas vertentes modernas do feminismo, que acabaram se distorcendo, né, em discurso de conflito entre gêneros, o sagrado feminino ele não busca separação, ele busca integração e equilíbrio. Esse é o santo grau. Não é a exaltação de um gênero sobre o outro. Ah, o feminino é melhor, o masculino é melhor. Não existe isso, gente. É a lembrança de que a energia feminina e masculina, elas precisam caminhar juntas. Entende? O que traz o feminino, o resgate do feminino. Então, essas feministas, elas começaram a estudar arqueologia, história, começaram a entender a importância da mulher na humanidade, que foi retirada da mulher. E por que será que essas mulheres começaram a buscar essas informações? Influência espiritual. A Irmandade da Rosa, o grupo de grandes mães espirituais que estão influenciando nós, mulheres, a encontrarem esse feminino que foi perdido. Por quê? Porque sem o feminino não há como despertar a consciência. Sem o feminino, com a exclusão do feminino, não despertamos a consciência. Então, essas mulheres elas foram inspiradas pela espiritualidade, como muitas de nós aqui, as que estão assistindo as lives aqui comigo no Zoom, aqui no Instagram, já sente esse chamado muito grande de buscar essa cura. As mulheres que trabalham com o sagrado feminino estão sendo inspiradas o tempo inteiro para poder levar esse despertar para as futuras gerações. E o chamado atual? Hoje, o movimento do sagrado feminino ele cresce absurdamente, rapidamente, como uma resposta espiritual ao caos da humanidade. Caos total da humanidade. E ele, gente, ele não é moda. Ele é um chamado ancestral. Pode acreditar. O sagrado feminino ele não está aqui como moda, não. É a voz de mulheres que por milênios foram silenciadas e agora estão se levantando. E essa voz está se levantando dentro de nós. Então, o sagrado feminino ele vai despertar na mulher coragem de olhar para dentro, curar as suas feridas, reconectar-se com o seu corpo, com o seu ciclo, com o seu útero, com a sua intuição. E ao mesmo tempo, gente, ele vai trazer a cura para a humanidade, porque quando a mulher ela desperta de fato, toda a coletividade desperta junto com ela. E por quê? Porque a mulher,
ela é a responsável por educar os filhos. Isso não muda, exceto em alguns casos, né? Mas, do modo geral, a mulher ela é responsável. E por que será que a mulher é responsável por educar os seus filhos? Justamente uma mulher desperta para passar isso, esse conhecimento, esse despertar para as futuras gerações. Criar homens mais equilibrados emocionalmente, respeitando as mulheres, assim como respeita também os homens, porque nós também, mulheres, com tudo isso que nós perdemos e fomos silenciadas, nós também nos tornamos extremamente machistas, muitas mulheres em desequilíbrio no casamento, gritando com o marido, tratando ele como um filho, não respeitando o masculino, não permitindo que o masculino pertença ao lugar dele na relação. Tudo isso é um caos tremendo que nós estamos vivendo. E o Sagrado Feminino ele está convidando as mulheres e os homens a sair desse caos espiritual, encontrando o próprio equilíbrio. Olha como isso é lindo, gente. Isso é lindo, é incrível, é transformador. O sagrado feminino, ele é a lembrança de que a mulher ela foi sagrada. Isso é provado já através da ciência. O feminino divino nunca deixou de existir. Ele nunca deixou de existir, gente. Ele foi reprimido, ele foi perdido, mas ele ressurge. Ele ressurge por necessidade de expansão, de despertar. E agora é o tempo do despertar, da cura e de reequilibrar o mundo. E isso está nas mãos das mulheres. Eu já falei isso em outras lives, mas tem uma pessoa que eu sigo, a página de uma kardecista, eu adoro ela, e ela fala assim: quando o espírito resolve que de fato ele vai oferecer para o mundo tudo que ele programou antes, né, o projeto reencarnatório dele, quando ele decide cumprir a reencarnação dele, ele escolhe nascer mulher. Olha o poder que nós temos. Só que está silenciado aqui dentro de cada uma de nós esse poder. Então, nos sentimos submissas, nos sentimos fracas, achamos que não temos condições de ir sozinha, precisamos de apoio, precisamos de aprovação. Por quê? Porque sim, fomos treinadas para isso. Fomos de fato treinadas para isso. Só que está na hora de começar a perceber, através dos estudos, do conhecimento, de que isso não é uma lei, isso não é real, isso foi imposto dentro da nossa mente. E o Sagrado Feminino vem pedir para nós honrarmos a nossa ancestralidade que foi silenciada, trazendo luz a essas feridas do passado. E também para que nós possamos caminhar com uma humanidade onde o feminino e o masculino coexistem em harmonia. A proposta do Sagrado Feminino é justamente trazer esse equilíbrio para a humanidade. Meninas, fazem sentido isso para vocês? Comentem aqui comigo, por favor. Deixa eu ver aqui como é que está no chat. Fazem sentido isso para vocês? Muito, totalmente. Gente, a história... Ai, a música parou aqui, eu não sei porquê. Travou aqui. Quando nós começamos a entender a história do feminino, por que isso é importante? Primeiro, para entender sobre o sagrado feminino, é importante. Segundo, para entender a nossa ancestralidade, para entender a nossa origem como mulher. Então, é importante nós entendermos que tudo isso que nós perdemos era nosso. Nós perdemos, fomos silenciadas, mas era direito nosso. A Gi fala aqui, a humanidade está perdida e as mulheres vão ajudar para retornar à sociedade. Fato, fato. E as mulheres, elas começam a ajudar através do exemplo, do despertar da consciência, daquilo que elas estão ensinando para os seus filhos, da forma que elas tratam os seus maridos. Porque o sagrado feminino não lembra só a mulher de ser ouvida, de ser vista, de ter amor próprio, de reconhecer a sua força. O sagrado feminino também é um convite para honrar o masculino. Porque se a gente não honra o masculino, nós nos tornamos tão machistas quanto os homens. Por quê? Porque entramos na energia da violência, da competição. E o sagrado feminino não propõe isso.
Gente, eu quero trazer um estudo para vocês aqui, um estudo, porque eu sou super analítica e eu gosto de trazer estudos. Esse estudo aqui é para vocês entenderem que toda essa dor que a mulher passou estão registradas em nosso DNA. Todos os traumas da nossa ancestralidade, tudo que a gente carrega das mulheres que vieram antes de nós, inclusive da linhagem feminina, que eu sempre falo aqui, tudo que nós estamos carregando está no nosso DNA. E por que eu trago esse estudo? Eu trago esse estudo aqui para vocês entenderem que o que eu estou falando não é achismo, tá? Eu sou uma pessoa extremamente analista, as meninas aqui da formação para guardiã sabem, eu gosto de trazer coisas concretas para, de fato, vocês entenderem o que significa. Então, eu vou ler aqui para vocês, porque tem meninas que estão no Instagram e não estão vendo os slides, então eu vou mostrar aqui o que está escrito, tá? A dor do DNA é herdada? Então, foi um estudo aqui que foi feito. O estudo revelou que experiências traumáticas geram mudanças químicas no DNA, conhecidas como metilações, que regulam genes específicos. Essas mudanças não alteram a sequência, mas sim a forma como os genes são expressos fisiologicamente. Surpreendentemente, essas marcas epigenéticas podem ser transmitidas aos descendentes, influenciando seu desenvolvimento emocional, comportamental e estado de saúde. O que significa isso? Significa que muito que a nossa mãe, avós, bisavós e toda a nossa ancestralidade sofreu está dentro de nós, trazendo emoções que nós não reconhecemos como nossas, comportamento, estado emocional, saúde, o que não é nosso. Comportamentos que não são nossos, medos que não são nossos, bloqueios que não são nossos. Filhos de pessoas expostas à violência mostram mais risco de ansiedade, depressão, perturbação hormonais e problemas metabólicos significativos. Então vamos entender a história. O que as mulheres passaram? O quanto essas mulheres foram silenciadas? O quanto essas mulheres sofreram? Acha que nós não estamos vivendo fruto de tudo isso? Foi passado de geração para geração? Pesquisas mostram que a dor social e a violência não terminam em uma geração. Permanecem inscritas biologicamente. Isso abre debates éticos e médicos sobre a importância de quebrar ciclos de violência para proteger futuras gerações. Então, tudo que o sagrado feminino traz, que a constelação familiar fala, está sendo estudado pela ciência. Então, para quem não acredita nisso, aqui fica a comprovação. Tem mais um pouco aqui, tá? Essas informações ficam gravadas no inconsciente de outras gerações e podem tratá-la desde a sua origem, acessando-as. Então, essa publicação aconteceu na revista Scientific não sei o quê, que está aqui no slide que as meninas estão vendo, a reportagem que foi colocada, né, uma pesquisa científica que mostra a influência, gente, de tudo que as mulheres, de tudo que a família passou e que está registrado nos nossos genes. Não entendi, Michele. Nos grupos fala despertar feminino. Ah, sim, perfeito. Nos grupos fala o despertar feminino para depois falar do sagrado. O sagrado feminino, um dos pilares do sagrado feminino é o despertar, é o autoconhecimento feminino. É justamente isso que eu estou trazendo para vocês hoje. Gente, eu não sei vocês, mas assim, o sagrado feminino, ele reflete a minha alma. Tudo que eu estudo do sagrado feminino, ele é uma verdade da minha alma. Eu busco essas informações científicas porque muitas pessoas não acreditam. Então, eu trago informações científicas para que a mente entenda que nós somos fruto das gerações passadas, que as dores das nossas ancestrais refletem na nossa vida hoje. Então, eu gosto de trazer estudos, mas o quanto a filosofia do sagrado feminino toca o coração de vocês? Quem pode se manifestar aqui e colocar para mim? O quanto de fato vocês sentem
essa verdade pulsando. Porque, assim, o mundo precisou de feministas para despertar, para trazer a voz da mulher. Hoje, o mundo precisa de mulheres medicinas que despertam o seu poder feminino, que têm conhecimento sobre o que ela é de fato, não tem medo de se conectar com a sua verdade e que possa levar essa cura para a humanidade tanto nos trabalhos de mulheres, como as guardiãs fazem, mas também dentro da sua casa, nos relacionamentos, curando a sua vida, porque a partir daí ela está curando o mundo. É isso que eu proponho para vocês. E o chamado do Sagrado Feminino é esse despertar. Terminar aqui, nessa geração, as dores, os traumas, os medos das nossas gerações passadas. Isso é extremamente importante. Meninas, alguém quer falar mais alguma coisa? Eu vou encerrar a nossa live. Eu queria saber se vocês gostaram. A Michelle fala: eu sou guardiã e curei minhas feridas. Gratidão. A Michelle é uma aluna da formação maravilhosa. E o Sagrado Feminino é isso, é uma cura interna. É uma cura interior muito profunda, é um desabrochar, é a mulher que sai da escuridão e reconhece a sua luz. O Sagrado Feminino é essa proposta. Meninas, o que eu vim trazer para vocês hoje, com o coração cheio de amor, é vocês entenderem de onde vem esse sagrado feminino. Eu estou aprendendo sobre o sagrado ainda, estou aqui para me curar, exatamente. Gente, nós nos curamos juntas, é muito mais rápido, tá? O sagrado é curador, adorei. É muito despertar no sentido das suas lives. Gratidão, meu amor, gratidão. Meu objetivo aqui é trazer, Cíntia, depois poderia mandar as informações do curso Guardiã. Mando, meninas, quem tem interesse em se tornar guardiã do Sagrado Feminino, trabalhar com essa ferramenta de autoconhecimento, de cura interior, primeiramente, porque uma guardiã, ela passa pelas noites escuras, ao estudar todo o conteúdo da aula, ela se cura nesse processo. Ela se cura dentro do equilíbrio necessário para ela começar a colocar o seu servir para o mundo. E a partir desse trabalho de autoconhecimento, ela vai despertar a sua força para auxiliar outras mulheres. A Gi falou aqui no Instagram, foi maravilhoso, estou passando por um processo de miomas uterinos e aprendendo que a cura está em mim. Exatamente, viu? Exatamente. E o mioma tem muitas questões também daquilo que você não viveu, dos seus desejos que não foram expressados, reprimidos. Tudo, toda doença tem um fundo emocional. Muito bom entender, é um desafio contar essa história. Muitas pessoas se afastam com medo quando falam do sagrado feminino. É aquele medo que está arraigado no inconsciente coletivo, que nós estamos apenas reagindo a ele sem sentido. Essas mulheres reagem a um medo que elas não sabem por quê. Por quê? Porque esse medo está nos nossos genes, que foi o que eu acabei de ler aí. Esses traumas estão em nós. Então, quando nós começamos a despertar a nossa consciência, nós reconhecemos a nossa força. E assim nós podemos mudar o mundo. Tá? Não achem que vocês são uma pedrinha na areia na areia da praia, não. Vocês têm um poder de mudar vidas. E isso é tão sagrado, porque cada mulher que vocês conseguem alcançar, cada luz que você coloca no coração de uma mulher, essa mulher vai expandir para as muitas. E é assim que a gente fala que o sagrado feminino vai curar o mundo, é unidas e juntas. Meninas, quem tem interesse na formação para guardiã do Sagrado Feminino, terapeuta da Nova Era, me chame, que eu vou passar todas as informações. Quem estiver sentindo a vontade também de fazer parte desse movimento que é lindo, transformador e de muita cura. Gratidão, meninas. Tenham um bom final de semana. Nos vemos na semana que vem. Quem não está no grupo das lives para assistir no Zoom, é só me chamar aqui no direct do Instagram, que eu envio o grupo para vocês participarem. Combinado? Ou vocês podem entrar também ali no link da biografia do Instagram, que lá está o acesso ao grupo das lives. Gratidão, meninas. É sempre uma honra estar com vocês, mulheres medicinas. Quero que vocês reconheçam a força de vocês, que é muito grande, que talvez vocês não estejam vendo, mas juntas aqui vamos despertar essa força interior. Gratidão. Até a próxima.